Então, começando hoje o estudo 3 do Evangelho de Marcos. Se você está pegando o bonde andando agora, não sabe do que a gente está falando, você só perdeu 2, tá? Então, o Evangelho de Marcos, a gente vai ver que o Evangelho de Marcos ele é mais dinâmico do que os outros 3, né? Então, cada autor tem a sua característica. E Marcos, ele era dinâmico, e ele contou, né, tudo que ele viu de acordo com o que ele ouviu de Pedro, tá? Que Pedro que contou para ele. Então, no estudo número 1, a gente explica quem era João Marcos, como que foi, onde que ele estava, onde que ele não estava. Então, ele conta de uma forma mais dinâmica. Então, agora, o primeiro e o segundo estudo era assim, o primeiro era sabendo quem era Marcos, depois é vendo como que ele pincelou algumas coisas. Agora começa Jesus fazendo. Eu acho muito legal, porque enquanto João contava os discursos, Marcos conta em ação. Então, você pode ver as curas, as coisas são muito mais explicadas, vivenciadas, é como se você estivesse vendo um vídeo, assim, em Marcos. Então, é muito legal para a gente entender. Até tem algumas coisas que constam em outros evangelhos, mas quando você vai ver uma ação, você vai procurar no Evangelho de Marcos. E agora, no capítulo 3, é que ele começa, vamos dizer, que Jesus entra em ação. Então, vocês vão ver essa diferença dos outros evangelhos. Então, para quem pegou as perguntas, e quem não pegou, vai pegando agora, né? Nós estamos no Evangelho, no capítulo 3 de Marcos, e a primeira pergunta é o seguinte: por que eles estavam observando a Jesus para ver se ele ia operar uma cura? O texto diz o seguinte: de novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando Jesus para ver se ele curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Aqui é a cura do homem da mão ressequida, mas o interessante é você ver o seguinte: as pessoas andavam muito atrás dele para pegar ele na curva, para pegar ele fazendo coisa errada. Então, queriam saber se ele ia, então devia ser sábado, era sábado, e eles estavam lá atrás de Jesus, não para ouvir a mensagem dele, não para ver se, olha o que ele vai fazer por alguém, não, era para ver se ele ia transgredir a lei. E eu digo isso para vocês, até hoje em dia tem muitas pessoas no nosso círculo, dentro das nossas igrejas, que estão juntos apenas para criticar, para ver se a gente cai em contradição. Eu quero saber se você não tem nenhum conhecido que diz teoricamente que conhece a Bíblia, que segue a Bíblia, mas que na verdade faz umas perguntas que você fica pensando, mano do céu, de onde esse cara saiu? Porque ele vem exatamente para querer pegar você numa contradição, tá? E isso já acontece, é coisa velha, não está acontecendo só com você, aconteceu com Jesus também, então fica relax, porque você vai passar. Mas isso acontece mesmo. Então, a pergunta é por que eles estavam observando? Era para saber se Jesus ia transgredir a lei. Então, existem pessoas que andam ao nosso redor esperando, tocaiando para ver se nós vamos transgredir a lei até hoje, tá bom? Aí, nós vamos na pergunta 2, é assim, qual foi a pergunta capciosa que Jesus fez? Aí Jesus sabia, conhecia o coração dos caras, Jesus vira e fala assim, falou o homem da mão ressequida. Sabe o que é ressequida? É murcha, aquela mão mirrada. Assim. Pegou e falou assim, vem para o meio. Então, ele perguntou para os homens, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Então, qual foi a pergunta capciosa que Jesus fez? Não perguntou, é lícito trabalhar no sábado, não. Ele perguntou, é lícito fazer o bem ou o mal? E eles não tinham o que responder, porque Jesus não estava falando do trabalho de transgressão da lei, ele estava falando do amor ao próximo. Então, você vai ver que tudo que Jesus resume, toda a lei, ele resume em 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos ainda é resumido em uma só palavra, que é amor. O amor supera qualquer coisa, qualquer mandamento, qualquer direção, ok? Então, o que ele perguntou? É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E eles ficaram em silêncio. Agora nós vamos ver na pergunta 3 o que aconteceu. Qual foi o sentimento que ele teve por aqueles que o testavam a todo tempo e o que ele fez? E o versículo 5 diz o seguinte, e olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem. Ele ficou tão enojado com a atitude daqueles homens, aqueles homens para pegar Jesus numa falha,
eles estavam querendo impedir que Jesus fizesse uma cura. E isso não é só naquela época, existe hoje ainda. As pessoas esquecem o amor de lado para ficar andando na lei, na regra, na tradição, na doutrina. E esquece o amor. Gente, o amor supera. O amor supera a multidão de pecados. O amor supera tudo. Então, o que Jesus disse para o homem? Estende a tua mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos, né, que era o pessoal do Herodes, contra ele, como tirariam a vida. Porque eles viram, com esse cara não dá. Ele sempre tem uma resposta a mais. Então, qual foi o sentimento que Jesus teve por aqueles que estavam querendo impedir uma cura por causa da lei, tá? Jesus ficou indignado e condoído pelo homem. E aí nós vamos falar a história do homem. Eu ouvi a primeira pregação desse texto, foi a minha mãe que fez, e eu acho que foi assim muito marcante, que eu me lembro até hoje. E ela, na mensagem dela, ela dizia o seguinte: o homem tinha uma mão murcha, então você sabe, quem tem esse tipo de problema esconde a mão, geralmente é o bracinho, assim, também ferrado tudo. Jesus chamou ele para o meio e falou: estende a tua mão. E o rapaz estendeu a mão, morrendo de vergonha, lógico, porque naquela época ainda se entendia que quem tinha defeito físico era castigo por pecado. Então era muito complicado você ter um defeito físico. E aí a pergunta 4 é a seguinte: você teria coragem de hoje chegar em frente de todos e expor a sua deficiência para ser curado? Essa é a pergunta 4. Não tem nem texto para você responder, que é uma resposta pessoal. Jesus chamou ele e falou: estenda a tua mão. E nós não temos coragem de estender o nosso aleijão, o nosso defeito, o nosso problema, mesmo que seja na frente de Jesus. A gente quer contornar, a gente quer não, Senhor, me dá força, mas eu resolvo sozinha, eu vou dar um jeito, eu vou tomar uns remedinhos aqui. E Jesus está falando: exponha, traz à frente, mostra para mim. Jesus poderia ter curado sem ele mostrar a mão? Sim, poderia, mas Jesus falou: tenha coragem, porque quando você tem algum problema, eu não estou falando agora de defeito físico, estou falando de problemas, de pecados, de fraquezas que nós temos. Quando você tem um tipo de fraqueza e você consegue expor, então quer dizer que você está se libertando daquilo. Então, enquanto você não tem coragem de reconhecer qual é a sua fraqueza, a sua debilidade e expor na frente de Jesus, dificilmente você vai ser curado. E aqui a fórmula, Jesus, ele não pediu, Jesus não falou que é de acordo com a sua fé, Jesus não cuspiu laminha, Jesus não fez nada, varinha de condão, nada. Ele simplesmente falou exatamente assim: estende a tua mão. O homem estendeu e a mão foi restaurada. Então, que isso sirva para nós observarmos qual é a nossa enfermidade, qual é a nossa fraqueza, reconhecer qual é, colocar na frente do Senhor, e aí sim você vai ver o milagre acontecer. Beleza? Pergunta assim: quantas pessoas seguiam a Jesus e por quê? Gente, retirou Jesus com seu discípulo para o lado do mar. Seguiu da Galiléia grande multidão. E aí vai, um monte de gente. Grande multidão ia atrás, sabendo das coisas que Jesus fazia. E aí, ele recomendou que os discípulos sempre tivessem um barquinho, porque quando tinha multidão, ele entrava no barquinho e saía para falar. Nós já falamos sobre isso, porque ele saindo no barquinho, ele aproveitava a acústica do mar para poder falar com as pessoas, né? E ele curava muitos, de modo que todos os que padeciam qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então, o que acontece? Quantas pessoas seguiam a Jesus? Multidões. Por quê? Porque queriam cura. Estavam atrás do milagre. Depois nós vamos ver lá na cruz quantas pessoas tinham com ele. Quantas pessoas vão seguindo a Jesus por causa do milagre? Quantas pessoas vão para as igrejas porque precisam de um milagre? Quantas pessoas procuram a Deus só porque precisa de um milagre? Tipo assim, já tentei de tudo, agora só Deus, larga a mão de ser cabeção. Antes de deixar para Deus ser a última alternativa, vai na primeira. Mas você é burro, você é cabeção, fica tentando fazer sozinho, e quando não tem mais jeito, agora só Deus. Não era melhor botar Deus primeiro na jogada? Mas isso, então, você vê que não é novidade, o ser humano é igual. As pessoas
corriam atrás de Jesus atrás da cura, tá? Só para satisfazer as suas necessidades. Porque quando chegou na hora de provar a fé deles mesmos, vocês sabem, né? Isso aí está lá no final do Evangelho, a gente comenta depois, tá bom? E aí, a pergunta 7, a pergunta 6. E aí vai começar uma história, porque até então Jesus estava curando as pessoas, e agora começou a chegar espíritos imundos. Nós já vimos que Marcos conta no capítulo 2, ele conta já que os espíritos imundos estavam aparecendo. Vocês sabem quem são os espíritos imundos? São os demônios. Ah, e quem são os demônios? Você acha que Deus criou demônio para ser demônio? Não. Então vamos lá explicar uma coisa. Deus criou os anjos, e criou a Lúcifer, que era o anjo de luz, da adoração. Aí o coração dele se inflamou de inveja, aí ele pegou e se revoltou, e 1/3 dos anjos do céu seguiram a Lúcifer. Quem são esses anjos que se revoltaram? São os demônios, os espíritos imundos. Hello! Aí você ouve assim, ai, anjo não tem livre-arbítrio. Ah, não, por que 1/3 dos anjos escolheu seguir Satanás, tá? Que era o Lúcifer na época. Então, os demônios, os espíritos imundos são esses. Não pense que é a sua avó que apareceu e que foi falar. Não pense que é a sua tia que era legalzinha que apareceu. Não, porque a Bíblia, a gente pode fazer um estudo só sobre isso, diz claramente que a pessoa é destinada a morrer uma vez e depois só o juízo, ele não pode voltar. Quem é que volta disfarçado são os demônios, que são os espíritos imundos, que agora eles começam a fazer a festa. Então, vamos lá. E aí, capítulo 11, versículo 11 e 12. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam, tu és o Filho de Deus. E Jesus o advertia severamente para que não pusesse público. Por quê para não pôr público? Porque Jesus tinha 3 anos para fazer o trabalho aqui. Se começa já a baderna, entendeu? É abreviado. Só que os demônios, quando chegam, os espíritos imundos, quando reviam a Jesus, reconheciam. Então, eu vou falar um negócio para você. Aí você fala assim, ai, mas o fulano, ele é tão bonzinho, ele acredita em Deus. Ô, cabeção, até os demônios acreditam e têm medo. Não adianta só acreditar em Deus e Jesus. Você tem que ter Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, para você conquistar o céu. Só acreditar, demônio acredita melhor do que você, porque ele viu tudo o que aconteceu. E os demônios, quando na presença de Jesus, eles se prostram, porque Jesus tem autoridade. Então, por isso que quando você vê o dom da libertação, ele liberta em nome de Jesus, sai, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra, inclusive dos demônios, dos espíritos imundos, tá? E aí passou dos espíritos imundos que estavam lá, Jesus foi escolher os 12 e ele designou. Estava a turma, gente. Nós vimos aqui que estava uma grande multidão. Aí Jesus subiu no monte, chamou para ele mesmo os que ele quis e vieram para junto deles. Então, designou 12 para estarem com eles e para enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Aí a pergunta é o seguinte, todos os discípulos foram chamados com a mesma autoridade e poder? Não, não foram todos. Ele chamou 12, que era esses que ele ia discipular de uma forma mais íntima. Então, o que aconteceu aqui? Você vê que quem é que tem autoridade para enviar e pregar ou para expelir demônios? Não é todo mundo. E nem por isso você não é salvo. Não adianta você ter inveja do dom do outro, do chamado do outro, porque no céu existe lugar para todo mundo. E aqui na Terra nós temos hierarquias, não, nós temos serviço diferente. Nós temos trabalho diferente, missão diferente. Então, Jesus chamou a turminha dos 12, que era com eles que ele ia trabalhar de uma forma mais direta. Ele estava formando líderes. Ah, já ouviu esses coach de liderança? O melhor coach que teve foi Jesus, porque ele já chamou 12 e ensinou como eles iam administrar a galera, tá? Então, esse negócio de liderança, de seguir o chefe, isso já existe faz tempo. E aí, o que acontece? Ele pegou com aquela turma, selecionou 12 e falou, são esses aqui, com esses eu vou tratar e esses aqui vão tratar para frente, tá bom?
E aí, na pergunta 9, nós vamos ver. Nesse texto, ele foi para sua casa e qual foi a atitude de seus parentes? Gente, dá só um tempinho aí. Botei, foi rapidinho. Mas abre a porta para o meu cachorro, que ela chorando lá fora. A pergunta 9, aí agora nós vamos entrar num outro tema, que é o seguinte. Nesse texto, ele foi para sua casa e qual foi a atitude dos seus parentes? Nós vamos 13, 20 e 21. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que eles nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender e diziam, está fora de si. Os próprios parentes, depois, se você já estudou conosco, quando nós falamos dos livros todos, das cartas, você vê os dois irmãos de Jesus, que ele só caiu a ficha depois, eles estavam com a mãe, e eram irmãos e irmãs, nós vamos ver no versículo mais para frente, mas eles não reconheciam a divindade de Jesus até então. Então, eles chamaram, os parentes ouviram isso e saíram para perguntar, cara, você está fora de si. Porque Jesus, na verdade, estava batendo de frente com a organização toda. Tá? Então, a própria família não entendeu. Então você acha que você é o único que, quando você começa a servir a Deus, alguns parentes vão virar a cara para você e vão falar que você está louco? Isso já aconteceu com ele também. Aconteceu com Jesus também. Então, não ache, quem disse para você que começar a servir a Cristo e andar na palavra e tentar seguir o seu propósito vai ser um mar de rosas, mentiu, porque até os irmãos de Jesus, a família dele, os parentes, acharam que ele estava maluco, tá? E ele era Jesus. E aconteceu isso com ele. Imagine com nós aqui que somos, né? Quem somos nós, a filha do pão, né? Então, aí o que acontece? Essa pergunta 9. Pergunta 10. O que diziam os escribas sobre o seu poder? Aí nós vamos ver aqui. Os escribas haviam descido de Jerusalém. Gente, eles foram de Jerusalém até lá embaixo e diziam, ele está possesso por Belzebu, que é o maioral dos demônios, que ele espelha o demônio. Gente, eu nem sabia que existia o tal do Belzebu, você está entendendo? Mas aí eu disse aqui que tem, e eles começaram, porque eles não podiam dizer que Jesus era filho de Deus, tá? Porque eles não reconheciam. Então eles começaram a falar, é por demônio. Então, para você ver como Jesus estava expelindo o demônio e como os demônios se sujeitavam a ele. A autoridade de Jesus era tanta que os demônios não suportam ficar na presença dele. Só que eles não podiam dizer que era de Deus, que eles estavam falando que Jesus era endemoniado. Então, então ele está com o maioral dos demônios. Aí eu amo a resposta que Jesus pega e responde por meio de parábolas, e ele fala, como pode Satanás expelir a Satanás? Essa é a pergunta 11. E aí ele conta, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Isso funciona numa empresa, funciona numa casa, funciona numa sociedade, funciona num casamento. Se estiver dividido entre si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, ela não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então saquear a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. E aí, só parando esse daqui, o que Jesus está falando? Como eu posso ser demônio e estou expelindo demônio? Acho que Jesus fez assim, ó. Ou então fez assim, né? Quem sabe as piadinhas, então vai dar risada. Mas é isso aí. O que Jesus está falando? Cabeção. Se eu estou expelindo cheio de demônio, eu não vou expelir os da minha turminha, você está entendendo? Então, ele responde dessa forma. E o legal é que a maior parte das coisas que Jesus respondia era com outra pergunta.
Porque o fulano, para responder, ele ia ter que pensar, aí é legal, né? Ok. E aí ele fala, em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Tudo. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Porém, ele responde no versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso quer dizer que blasfemar contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. O que é blasfêmia? Então, agora preste atenção, porque muita gente não sabe o que é blasfêmia. São certas palavras que nós somos acostumados a ouvir na igreja, a ouvir na Bíblia, a ouvir em pregação. Então, a gente conhece a palavra, mas não sabe exatamente o que acontece com ela. Fui procurar no dicionário. Blasfêmia. Enunciado ou palavra que insulta a divindade, a religião ou o que é considerado sagrado. Blasfêmia é um insulto. E aí Jesus diz que, ele falou no versículo 28, que os pecados e as blasfêmias que proferirem será perdoado. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Aqui ele não está falando a blasfêmia contra Jesus, está falando contra o Espírito Santo, tá? Então, fica de olho. Cuidado com a sua boca. Cuidado com as coisas que você fala. Porque você pode, tá? Lembra que a gente, quando nós estudamos lá os 10 mandamentos, então tem lá, tá? Atribuir uma coisa a Deus que ele não fez, que é uma obra do Espírito Santo, também é pecado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Ai, mas o sangue de Jesus não é poderoso para tudo? Pois é, ele é poderoso sim, mas precisa saber se ele vai querer perdoar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma pessoa que chegou ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, como é que é? Já desistiu da vida de verdade, né? Porque não tem perdão. Então, cuidado com a nossa boca. Aí, o que é? Aí, o que é blasfêmia? Insulto. Você já parou para pensar que muitas vezes você escuta insultos ao Espírito Santo? Insultos, tá? E nós vemos algumas classes de pessoas que querem ser, né, rebeldes sem causa, quer chamar atenção, né, para algumas coisas. Então, eles acabam agredindo a igreja. E agredir a igreja é uma coisa assim que faz mesmo. Agredir pastor, agredir igreja, agredir o irmão, ok. Porém, insultar o Espírito Santo é pecado sem perdão. E se você for estudar lá, nós já estudamos, vai já lá no nosso vídeo de estudo da carta aos Romanos, quando fala no Romanos 1, veja o vídeo do Romanos 1, o que acontece com as pessoas que insultam o Espírito Santo. Resumindo, Deus abre mão. Já parou para pensar que infeliz que é aquele que Deus abriu mão? Complicado, né? Deus entrega a própria sorte àquele que insulta o Espírito Santo. Deus abre mão. É o único pecado que não tem perdão. Não é a Kátia que está falando. Isso é o próprio Jesus que falou no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Beleza? Vamos lá. Aí ele está com esse papo. Pergunta 14, já está acabando. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Uai! Maria não morreu virgem? Ela era virgem para conceber a Jesus, que era obra do Espírito Santo. Porém, depois ela teve filhos e filhas. Isso não denigre com a imagem dela. Mesmo porque as relações sexuais foi criada por Deus. Então, não é pecado. Maria, ela era virgem porque o Espírito Santo gerou nela a Jesus. Não teve participação humana ali, certo? Mas depois não tinha problema, tá? E ela, então, nisso chegou sua mãe e seus irmãos. E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamar. Porque ele já estava agoniado, né? Vocês lembram que quando ele chegou lá, a família foi lá e falava, fica quieto, porque vai dar problema, lembra disso? O que acontece? Agora eles chegaram e chamaram, né? Estão à procura. E aí
muita gente usa esse texto aqui de forma errada para atacar uma coisa contra Jesus, que isso não é verdade, eu vou explicar depois. Vamos lá. Pergunta 15. De que maneira Jesus expõe a dimensão do seu chamado e ministério que acabava de começar? Então, vamos lá, a situação. Jesus estava fazendo milagre, o pessoal já estava, os irmãos já estavam chamando ele de doido, porque fica quieto, ele não está normal, para proteger ele, porque eles estavam ouvindo o zum, zum, zum dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, que queriam prender, já estavam denunciando ele para Herodes, porque eles estavam sob o domínio de Roma, então eles estavam lá, o exército, então tinha os religiosos, né, os judeus, e o exército lá, romano, tomando conta, então eles já estavam ouvindo a conspiração para tirar a vida de Jesus, e aí eles vão se preocupam com Jesus e vai lá onde ele estava expelindo demônios, mas eles estavam ouvindo o zum, 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 e eles vão lá e vão procurar. E aí foram procurar, então eles respondeu: seus irmãos e suas irmãs estão afora à sua procura. E ele respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui ele não está renegando a família dele, ele está mostrando que o ministério dele começou ali. Ele já não, a vida dele não era o convívio mais familiar. A vida dele agora, ele estava, a família era os crentes. É isso que ele está falando. Aí você vai falar: mas olha, o que ele está dizendo é que ele abriu mão da mãe. Não abriu, porque lá na cruz ele estava lá pendurado e ele falou para João: João, cuida da minha mãe. Então, e Maria acompanhou ele até o final. Nós vemos que os irmãos dele, o Tiago, por exemplo, o Tiago se converteu nessa época. Tá? Então, quando Jesus foi crucificado, e aí você vê que começa a acontecer essas coisas. Então, até então, a família não abandonou. Ele não abandonou a família, estavam juntos. O que ele estava dizendo com essa palavra, ela só dizendo o seguinte: a minha família agora é vocês. O meu projeto de vida agora não é ficar resumido no convívio único da minha família, porque a família continuou com ele até a cruz. Então, era o quê? A minha família agora é vocês. Então, nesse texto, vamos observar uma coisa: ele não estava abrindo mão da família, ele estava mostrando que o ministério dele começava naquele momento. Ele estava contando qual era a dimensão do ministério dele, qual era a dimensão do trabalho dele. Então, ele fala: a minha família agora são vocês. Né? Então, você pode ver, missionário, por exemplo, quando vai lá para Cucamonga do Norte, e ele acaba fazendo aquelas pessoas da família dele, porque é as pessoas que estão convivendo. Então, eu só quero deixar bem claro isso. Esse versículo não quer dizer que ele abriu mão da família, porque nós não podemos estudar a Bíblia com versículos isolados, nós temos que pegar o contexto. E ele falou: a minha mãe, meus irmãos e irmãs são vocês que estão aqui. Porém, a família estava com ele o tempo todo, tanto que os irmãos, as irmãs e Maria estavam com ele até o final, e lá na cruz ele ainda pediu para João cuidar da mãe dele. Tá? Se ele pediu para João cuidar da mãe dele, quer dizer que ele que cuidava da mãe. Não é? Pensa. Se não fosse ele que cuidasse da mãe, ele não ia passar João para ela. Não, passar ela para João. Entenderam? Entendeu como é que é o negócio? Eu acho que ficou bem claro isso. O que Jesus está fazendo aqui? Mostrando que a missão dele estava começando. Que não se resumiria, a família dele não se resumiria dentro do círculo de parentes de sangue, tá? Então, o que nós temos que pegar com o nosso estudo de hoje? Primeira coisa, nós vamos começar a ver Jesus atuando, tá? E agora, a primeira pergunta para a gente pensar, eu acho que essa é que tem que ser mesmo: pense na sua deficiência, aquilo que você tem que mais te incomoda, identifique, aí você chega e ponha na frente de Jesus. E você vai ser curado. Eu não sei, de repente é uma timidez, de repente é um complexo, de repente é uma mágoa muito passada, de repente é até um defeito físico, uma coisa que te incomoda, eu não sei o que é que você tem. Qual é o fator limitante que tem na sua vida para você
que precisa ser curado. Todos nós temos alguma coisa que precisa ser curada. Então, quero que você reconheça, identifique e chegue na roda e apresente para Jesus. Ele está falando para você agora, estende a tua mão. Tenha coragem de estender a sua mão, colocar a sua deficiência nas mãos do Senhor e você vai sair de lá curada, em nome de Jesus. E eu espero vocês a semana que vem para a gente estudar o capítulo 4. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para nos ensinar com as palavras de João Marcos. João Marcos explica os milagres de uma forma tão atuante que eu consigo me sentir naquela rodinha. E às vezes eu consigo me sentir a menina da mão ressequida. Era um homem, tá? Mas vamos dizer que sou eu. Então você vai ver isso, essa descrição para você. E o chamado para essa semana é esse: identifique qual é a sua questão e exponha, tenha coragem. Isso não é para qualquer um. Isso é só para corajoso. Tenha coragem de entregar nas mãos do Senhor. E nós vamos contar a vitória depois, tá bom? Um beijo grande para vocês. Até o próximo estudo.